te fiz um rock. É que a gente tinha essa coisa, a BD, a gente tinha um negócio tanto... Hoje em dia, inclusive, isso é polêmico de eu falar, mas a BD tinha um ranço com o rock and roll. Ué? E eu tenho, né? Eu tenho. E a BD tinha muito disso daí. A coisa chamada rock and roll é um negócio que a gente achava meio brega. O que a gente gosta é o rock, que é esse produto da cultura pop, sabe? Que engloba mais do que o ritmo. A coisa, a gente entende, e agora evoluí essa ideia, assim, né? A coisa, o rock and roll parece ser mais vinculado a essa coisa da galera que roubou essa ideia do rock pra uma coisa sua, assim, sabe? Pra uma coisa mais reacionária, mais conservadora, mais, né? Rock and roll de tiozão, assim, sabe? Essa ideia de tiozão, aquela coisa que os meus amigos lá de Cachoeira, da cidade onde eu morava, curtiam, assim, aquela coisa assim, de Purple, Led Zeppelin, bandas que eu amo, mas que carregam essa coisa, assim, que foi roubado por essa coisa, assim, tiozão branco de churrasco, assim, sabe? Viraram os donos do rock. Aqueles caras que hoje em dia, pra quem eu toco todo fim de semana, que vão lá e dizem, é bom, era no nosso tempo, bom, era no nosso rock. Isso daí, desde o começo, a BD sempre não dialogava com isso. A gente sempre usou o negócio do rock. Ao mesmo tempo, naquela época, o rock, ele era meio marginalizado, ele era alternativo, né? Ele era considerado alternativo, a coisa com guitarra. Depois do Nirvana tinha baixado a bola, tinha dado uma coisa meio pop, assim, e a gente via as coisas alternativas que a gente gostava como uma linguagem pop, como Beck, Blur, Weezer, umas coisas dos anos 90 que elas eram alternativas, né? E a gente via como uma coisa, aquilo era o rock pra nós. No entanto, o rock era uma coisa pós-metálica, assim, sabe? Era uma coisa mais durona, mais machona. E pra mim o rock era uma coisa mais maluca, mais punk, assim, descontraída, sabe? Assim. Mais Sonic Youth e menos metálica. Dá pra entender isso? Na nossa cabeça tinha isso. E aí, quando eu vim com a letra, te fiz um rock, Melissa, era meio que contra que justamente... a nossa viagem era provocar os roqueiros, a situação roqueira da época. Coisa que eu faço até hoje. Quando eu vou lá fazer carnaval de rua com o Império da Lã e toco Não Sei do TNT em versão marchinha de carnaval. Quando gravei o Amigo Punk em versão marchinha de carnaval, em versão samba enredo, assim, né? Então, eu quero provocar essa coisa desse roqueiro conservador, porque o rock para mim tem uma riqueza muito maior de elementos. Concordo. Semelhante para mim. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, que é: os meus Beatles são os Beastie Boys, sabe? Então os Beastie Boys me ensinaram a escutar música tibetana, Jorge Ben, que eu conheci através dos Beastie Boys, né? A ouvir Run DMC, a ouvir Led Zeppelin e Jimi Hendrix, né? Eu conheci através dos Beastie Boys. Assim como os Beatles ensinaram muita gente a ouvir música indiana, do Ravi Shankar na sua época, misturando coisas, sabe? Então eu gosto um outro ídolo meu é o Beck, né? É um cara que sempre misturou Bob Dylan com, sei lá, com Wu-Tang Clan. E isso pra mim é fascinante. Pra mim a linguagem, o rock que eu defendia, que eu defendo, que eu gosto, é esse rock plural, que é uma coisa que engloba mensagens. É a coisa que tem a ver com isso daí, dos Beatles, com os Beastie Boys, com outros tantos que misturaram, que quebraram com essa linguagem, que não foram conservadores, né? Sem tradicionalismo no troço, né? E, no entanto, me parece que o rock and roll roubou pra si, né? Porque rock and roll é muito louco. A galera que defende o tal do rock and roll, eles são os primeiros a dizer que
o funk é uma merda porque as letras são uma bosta. O tal do termo rock and roll que eles abraçam e usam camiseta significa rala e rola. É verdade, é verdade. Significa transar. Jazz significa transar. Exatamente como funk. Por quê? Porque são ritmos negros, né? De negros que foram historicamente, né, escanteados pela sociedade branca e que tiveram toda a sua cultura baseada nessas coisas que foram passadas por cima pelos brancos lá que roubaram, se apropriaram e fizeram e começaram a dizer que isso é que eles significam. E isso é uma coisa muito feia e esquisita, né? Mas o mundo é cheio dessas complexidades. Velho, eu concordo 100%. Esses dias eu estive conversando com o Ciro Visconti. Visconde. Ele é um guitarrista que dá aula na faculdade Santa Marcelina, que o pessoal do Angra fez, né? Daí o cara disse que... Fala a mesma coisa que tu falou, velho. Que ele tem problema com o pessoal hoje de ditar regra no rock. Porque o rock em si, ele chegou quebrando regra, que nem tu disse. Os negros é um grito de alforria dos negros, né, para se libertar do que eles estavam vivendo e quebrando tudo que tinha como statement de música, né? E daí o cara hoje pega o rock e tenta deixar ele numa fórmula e ele tá sendo anti-rock, né? É muito comum isso daí, né? A gente viu recentemente aí essas brigas de Twitter entre o Digão e os caras do Restart. Eu tive que ficar do lado do cara do Restart. Que mundo é esse? Exatamente,